Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios de todo o universo: a busca pela tal da matéria escura. Olha só que interessante esse gráfico. Ele mostra basicamente do que o universo é feito. E a conclusão é de cair o queixo. Tudo que a gente enxerga e conhece, estrelas, galáxias, planetas, nós mesmos, representa só 5% de tudo que existe. 5%. O resto é um grande ponto de interrogação. A maior parte, 68%, é energia escura. E o nosso foco de hoje são esses 27% aí, a matéria escura. Então, o que é essa matéria escura? Bom, a gente não consegue ver, não dá para medir diretamente com nenhum aparelho, mas a gente sabe que ela está lá. Como? Pela gravidade. A gente consegue observar o puxão gravitacional dela em tudo ao redor. É a matéria escura que segura as galáxias e impede que elas simplesmente se desfaçam no espaço. Sem ela, a gente nem estaria aqui para contar a história. Ok, mas fica a pergunta, né? Como é que se procura uma coisa que é, por definição, invisível? Pois é, durante décadas, o principal suspeito da ciência foi uma partícula teórica chamada WIMP. A sigla significa partícula maciça de interação fraca. A ideia é que essas partículas estão passando por nós, pela Terra, por tudo, o tempo todo. Só que elas quase nunca, mas quase nunca mesmo, interagem com a matéria normal. Então, para pegar esse fantasma cósmico, os cientistas tiveram que construir a armadilha mais sensível que a humanidade já concebeu. E essa é a história do experimento LZ. Uma verdadeira caçada nas profundezas da Terra. Para achar uma partícula que mal interage com o universo, você precisa de silêncio, um silêncio cósmico. Por isso, o detector LZ foi construído a 1,5 km de profundidade, numa antiga mina de ouro. Lá embaixo, ele fica protegido de toda a radiação e de outras partículas que bombardeiam a Terra e que poderiam criar um monte de sinal falso, mascarando o sinalzinho minúsculo de uma WIMP. E o conceito por trás dele é genial. Pensa numa peneira gigante e super tecnológica. O LZ é basicamente isso: um tanque de titânio com 10 toneladas de xenônio líquido, um gás nobre ultra puro. A aposta é que com tanta matéria escura passando por ali, uma hora ou outra, uma WIMP vai acabar batendo de frente com o núcleo de xenônio. Essa trombada liberaria um flash de luz minúsculo, quase nada. E aí que entram os sensores, que são tão, mas tão sensíveis que conseguem detectar um único fóton de luz. É uma coisa de louco. Então, depois de 280 dias operando no escuro e no silêncio total, a equipe internacional com 250 cientistas foi analisar os dados. A expectativa era enorme. Então vamos lá. O experimento mais sensível do mundo, projetado para encontrar a partícula mais procurada da física, o que será que ele encontrou? Absolutamente nada. Zero. Um silêncio cósmico. A armadilha mais sofisticada que já construímos voltou de mãos abanando. Nenhum WIMP foi detectado, especialmente na faixa de energia que era considerada a mais promissora. Essa frase do porta-voz do experimento, Shamkal Garg, resume bem o sentimento. Mas olha, na ciência, não encontrar nada às vezes é a descoberta mais importante que se pode fazer. Não é um fracasso, de jeito nenhum. É uma pista. Uma pista importantíssima que diz: ei, talvez vocês estejam procurando no lugar errado ou pela coisa errada. Pessoal, se estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem um like, ajuda muito. E é claro que esse resultado do LZ forçou todo mundo a sair da caixa, a pensar em novas possibilidades. Se o principal suspeito foi praticamente inocentado, para onde a investigação vai agora? A busca está ficando mais complexa e mais interessante. Em vez de procurar um único tipo de partícula como a WIMP, agora os modelos estão mais criativos. Um exemplo é a matéria escura inelástica. A ideia aqui é que não existe só uma partícula escura, mas talvez um ecossistema delas, com partículas diferentes que interagem entre si, e uma delas serviria de ponte para interagir com a nossa matéria comum. E esse novo modelo se baseia num conceito-chave da cosmologia chamado freeze-out térmico. Tenta imaginar o seguinte: no início do universo, tudo era uma sopa quente de partículas interagindo o tempo todo. Conforme o universo se expandiu e esfriou, chegou um momento em que as partículas de matéria escura pararam de se aniquilar e a quantidade delas ficou congelada para sempre. É como o vapor d'água virando gelo quando a temperatura baixa. E aqui vem a parte mais genial dessa nova teoria. Ela já vem com uma explicação embutida do porquê o LZ não achou nada. O modelo diz que a interação com a matéria comum precisaria de uma partícula instável, que já decaiu, não existe mais hoje.
É como se a gente estivesse procurando um cúmplice que já sumiu da cena do crime há bilhões de anos. Faz todo sentido, né? Mas e se a solução não estiver em teorias mais complexas, mas sim em olhar para uma escala completamente diferente? E se a melhor armadilha para a matéria escura não estiver no nosso subsolo, mas espalhada por todo o cosmos? Pois é, uma teoria nova e bem radical sugere exatamente isso. Que a gente já tem os detectores perfeitos à nossa disposição, os milhares de exoplanetas que já descobrimos. Pensa bem, cada planeta desses é um detector gigante, com uma área de captura trilhões de vezes maior que a do LZ, o que aumenta muito a chance de uma colisão. A sequência de eventos que essa teoria propõe parece saída de um filme de ficção científica, mas escuta só. A ideia é que partículas de matéria escura superpesadas poderiam ser capturadas pela gravidade de um exoplaneta. Ao longo de milhões de anos, elas se acumulariam no núcleo. A densidade ficaria tão, mas tão absurda, que elas colapsariam sob o próprio peso, formando um mini buraco negro bem no coração do planeta. E aí, bom, o planeta começaria a ser devorado de dentro para fora. E o legal é que, se isso for verdade, a gente nem precisa detectar a partícula em si. A gente só precisa procurar as consequências. O que a gente veria? Talvez um exoplaneta que some de repente, ou um planeta que está quente demais sem nenhuma explicação. A prova definitiva, o flagrante, seria encontrar um buraco negro com a massa de um planeta. Seria a confirmação. Então, como a gente pode ver, a busca pela matéria escura não fracassou. Pelo contrário, ela só está entrando na sua fase mais criativa, mais ousada. O resultado do LZ não foi um beco sem saída, foi um novo começo. E a história está longe de acabar. O LZ vai continuar coletando dados até 2028, se tornando ainda mais sensível. E enquanto isso, a comunidade científica já está de olho nessas novas teorias. A trilha não esfriou, ela só se abriu em vários caminhos novos e fascinantes. E essa é a beleza da ciência, né? Um resultado inesperado pode abrir portas que ninguém nem imaginava. A jornada para desvendar um dos maiores segredos do universo está mais emocionante do que nunca. E fica a pergunta para todo mundo pensar. E aí, o que se acha? Onde devemos procurar a matéria escura a seguir? Nas profundezas da Terra ou nos confins do cosmos? Dê sua opinião nos comentários.